Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 5. A dinâmica do ego. Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Olha que interessante, já começa com essa frase. Então, toda vez que a gente não olha para as ilusões verdadeiramente, querendo realmente entender o que se passa, se tudo isso que a gente imagina, pensa, vive, sente e faz, se isso é real, é da nossa própria mente, se a gente não encara essas ilusões, nós estamos literalmente protegendo-as. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Ele traz aqui que não há necessidade de se sentir acuado, ou seja, encurralado, ameaçado pelas ilusões, diante delas, porque elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconhece que não o quer, tem que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que você fez com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? É uma pergunta. E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas sem protegê-las? Não se amedronte, pois estará olhando para a fonte do medo e está começando a aprender que o medo não é real. Está aprendendo que os seus efeitos podem ser desfeitos, dissipados no caso aqui, meramente pela negação da sua realidade. Os efeitos do medo, que não são reais, eles podem ser desfeitos, simplesmente enxergando que isso não é uma realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. As leis não operam em um vácuo e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Portanto, não tenha medo de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la, de dissipar a escuridão no caso. E essa confusão que ele traz aqui, que a claridade desfaz a confusão, é entre o que é real e aquilo que é ilusório. Essa é a nossa confusão mais abrangente, que todos nós estamos imersos nessa confusão. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Contém a própria contradição de termos, que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica, a palavra dinâmica aqui que ele está trazendo, está até entre aspas, porque ele vai explicar sobre a dinâmica do ego. Dinâmica implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para você porque você acredita nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. No entanto, quando olhamos para o ego, não estamos considerando dinâmica alguma, mas apenas delusões. Pode seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real.
O medo vem a ser mais obviamente inadequado se você reconhecer qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. Olha que interessante, ele está trazendo que se apenas a gente reconhecer qual que é essa meta do ego, não vale a pena nenhum tipo de esforço em favor do ego, porque esse tempo que a gente vai perder é gasto à toa, é um tempo perdido, porque o ego é sem significado. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. E eu trouxe aqui até o que é esse entendimento da palavra egótica, fazendo uma analogia com o egoísmo. Então, pessoas egoístas enxergam o próximo, eles entendem a existência do outro, né? Mas escolhem a si próprios. Agora, pessoas egóticas, elas sequer enxergam os outros, de tão obcecadas consigo mesmos. Então, ele traz isso aqui, que esse aqui é a meta do ego, é essa autonomia egótica. Ele não vê nada além. O ego, que é uma ilusão, que a gente dá poder a ele, que fala na nossa mente, que nos guia, nos dirige aí pela vida, ele é uma ilusão, mas ele tem uma autonomia egótica, ele só, entre aspas, só vê o lado dele. A gente pode morrer, brigar, sofrer, adoecer, que o ego não se importa. Ele quer, na verdade, o nosso fim, que ele só vê o interesse próprio dele, mesmo ele sendo uma ilusão, porque a gente acredita nele. Desde o início, portanto, o propósito do ego é ser separado, suficiente em si mesmo e independente de qualquer poder, exceto o seu próprio poder. É por isso que ele é o símbolo da separação. Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo o que brota do ego é resultado natural da sua crença central, e o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a sua fonte não é natural, estando em desacordo com a sua verdadeira natureza. Porque a natureza do ego é sem significado, ele é inexistente, ele é uma ilusão. E qual que é a crença central do ego? É focar sempre na separação. Por isso que a gente precisa sair desse estado de inconsciência, de não perceber como a gente lida com a vida, com as pessoas, com a gente mesmo, e para sair da separação, porque senão a gente continua dando poder para uma ilusão que nos controla e faz a gente pensar que a gente é esse bando de horrores que ele faz a gente acreditar que a gente é. É muito complexo isso aqui. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A vontade de Deus é uma só, porque a extensão da sua vontade, que somos nós, né, não pode deixar de ser como ela mesma. O conflito real que você vivencia, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que você compartilha. É possível que esse conflito seja real? Você tem a independência da criação. Ele traz aqui esse poder de criar, né? Mas não a autonomia. Toda a sua função criativa está em sua completa dependência de Deus, que compartilha sua própria função com você. Porque o Criador cria e ele compartilha essa mesma função conosco. Através da disposição da vontade dele para compartilhá-la, ele vem a ser tão dependente de você quanto você é dependente dele, de Deus no caso. Não atribua a arrogância do ego a Deus, cuja vontade não é ser independente de você. Ele te incluiu na sua autonomia. Você é capaz de acreditar que a autonomia tem significado à parte dele? Ou seja, essa autonomia teria significado se nos enxergássemos separados de Deus?
A crença na autonomia do ego está te custando conhecimento da sua própria dependência de Deus, na qual está a sua liberdade. O ego vê toda dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer, de se fortalecer, no caso, né? Mas não se deixe enganar pela sua interpretação do seu conflito. O ego sempre ataca em nome da separação, acreditando que tem poder para fazer isso, que é nos manter separados. Ele não faz nenhuma outra coisa, porque a sua meta de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ele é muito mais vigilante do que você, porque está perfeitamente certo do seu propósito. Você está confuso porque não reconhece o propósito do ego. Olha só, gente, o ego é tão excessivamente vigilante e a gente nem busca saber quem a gente realmente é, o que viemos fazer aqui, de onde viemos, né? Qual que é o nosso propósito? Então, o ego é muito mais persistente do que cada um de nós aqui. A gente tem que ser mais forte do que essa força, do que essa energia que nos impulsiona aí para bater cabeça ao longo da vida. Você tem que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que você se dê conta é de que você tem medo dele. Pois se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a sua independência e enfraqueceria o seu poder. No entanto, a única justificativa do ego para a sua aliança é que ele pode te dar poder. Olha só, gente, quanto mais a gente se sente poderoso, acima dos outros, melhor do que os outros, mais poder o ego está nos fazendo acreditar que a gente tem, e isso nos aprisiona num nível cada vez mais profundo. Sem essa crença, você não o escutaria em absoluto. Como é possível, então, que a sua existência continue a existência do ego, se você reconhece que, ao aceitá-lo, está se fazendo pequeno e te privando do poder, do verdadeiro poder, né? O ego pode fazer e, de fato, permite que você se considere arrogante, descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Ele faz a gente pensar, né? O frívolo aqui no caso é sem importância, inútil. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego e é, na verdade, uma técnica na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E você o escutaria se reconhecesse que é isso que ele está fazendo? Está trazendo uma pergunta, né? Mas como a gente sempre evita olhar para os nossos próprios medos, a gente não consegue verificar, confirmar essa dinâmica com a qual o ego nos manipula. Olha só, gente, como é importante conhecer a si mesmo. O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo, seja qual for a forma que assuma, e, independentemente de como o ego queira que você o vivencie, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho de autonomia é balançado em seus fundamentos com essa consciência, pois, embora possa conviver com uma ideia falsa de independência, não vai aceitar o custo do medo se o reconhecer, que é o preço que a gente acaba pagando pela vida, pela nossa ignorância. Ignorância no sentido de ignorar a verdadeira realidade por trás de tudo aquilo que a gente acredita que é real, mas que é um amontoado de ilusões aí que a gente chama de vida, que a gente chama pelo nosso próprio nome, que a gente enxerga nos outros. Tudo isso tem um número infindável de ilusões. Entretanto, esse é o custo e o ego não pode minimizá-lo. Se você não vê o amor,
não está vendo a você mesmo e tem que ter medo da irrealidade porque negou a ti mesmo. Acreditando que você teve sucesso ao agredir a verdade, está acreditando que o ataque tem poder. Muito simplesmente, então, você veio a ter medo de ti mesmo. E ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada, o propósito de Deus poderia ser derrotado, mas isso é impossível. Só aprendendo o que é o medo é que você pode finalmente aprender a distinguir o possível do impossível e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não pode. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado. Por que ele está falando que já está realizado? Porque precisa apenas do nosso reconhecimento. A gente já tem esse conhecimento interior aqui, a nossa alma já sabe. Mas a gente fica negando isso e fica entrando em inúmeros sofrimentos aí pela vida. Mas a gente tem escolhido acreditar na meta do ego, que é a meta de que estamos separados. E nós não estamos, nós somos uma grande consciência, nós somos a unidade, a unicidade do Pai, que é o propósito do ensinamento do Espírito Santo. Deus é tão dependente de você quanto você depende dele, porque a autonomia dele abrange a sua autonomia e é, portanto, incompleta sem ela. Você só pode estabelecer a sua autonomia identificando-se com ele e cumprindo a sua função, assim como ela existe na verdade. O ego acredita que realizar a sua meta é felicidade, mas te é dado conhecer que a função de Deus é a sua própria função e que a felicidade não pode ser achada à parte da vontade conjunta de ambos. Reconhece apenas que a meta do ego, que você tem perseguido tão cuidadosamente, te trouxe apenas medo, e desse modo passará a ser difícil afirmar que medo é felicidade. Sustentado pelo medo, isso é o que o ego quer que você acredite. No entanto, o Filho de Deus não é insano e não pode acreditar nisso. Deixa que ele apenas reconheça isso e não irá aceitá-lo. Então, a gente, como filho de Deus, deveria apenas reconhecer isso, porque automaticamente a gente não aceita mais o ego. E ele continua aqui, pois só o insano escolheria o medo em lugar do amor, e só o insano poderia acreditar que se pode ganhar o amor através do ataque. Mas os sãos, aqueles de mente sã, os sensatos, reconhecem que só o ataque poderia produzir medo, do qual o amor de Deus os protege completamente. Então, ele está trazendo aqui que só as pessoas sensatas, de mente sã, é que entendem que quanto mais atacam, mais medo elas vão produzir. É o contrário, do que o ego faz a gente acreditar. Porque a gente está completamente protegido no amor de Deus, somente no amor, mas no amor verdadeiro. Não é esse amor aqui, cheio de condicionamentos que a gente acha que é verdadeiro, não. É um amor incondicional, que não exige condições. O ego analisa, o Espírito Santo aceita. A apreciação da integridade vem somente através da aceitação, pois analisar significa quebrar ou separar. A tentativa de compreender a totalidade quebrando-a, ou seja, separando-a, fracionando a totalidade, que é isso tudo que nós somos, todos nós somos uma unidade. Vou retomar aqui um pouquinho. A tentativa de compreender a totalidade quebrando-a é claramente a abordagem contraditória a todas as coisas, que é a característica do ego. O ego acredita que o poder, a compreensão e a verdade estão na separação.
E para estabelecer essa crença, ele tem que atacar. Sem a consciência de que essa crença não pode ser estabelecida e obcecado com a convicção de que a separação é a salvação, o ego ataca tudo aquilo que ele percebe, quebrando tudo em pequenas partes desconectadas, sem relações significativas entre si e, portanto, sem significado. O ego sempre substituirá o significado pelo caos. Pois, se a separação é salvação, a harmonia é ameaça. Isso tudo aqui na visão do ego. O ego acredita que a salvação é a separação, é fazer a gente pensar que estamos separados uns dos outros. E que a harmonia é um estado que pode ameaçar esse entendimento, pode ameaçar essa crença. Por isso que a gente não consegue ter paz quando a gente está aliado ao ego, quando a gente aceita essa voz equivocada, repleta de erros e crenças aqui na nossa própria mente. As interpretações do ego das leis da percepção são e têm que ser exatamente o oposto da interpretação do Espírito Santo. O ego focaliza o erro e não vê a verdade. Ele faz com que todo equívoco que você percebe seja real e, com o raciocínio circular que lhe é característico, conclui que, devido ao equívoco, a verdade consistente não pode deixar de ser sem significado. O próximo passo, então, é óbvio. Se a verdade consistente não tem significado, a inconsistência tem que ser verdadeira. No entendimento do ego, a gente tem que acreditar na inconsistência e não na consistência. Mantendo o erro em mente de forma clara e protegendo aquilo que tornou real, o ego procede ao próximo passo do seu sistema de pensamento. O erro é real e a verdade é erro. Olha só, gente. Nossa, a gente tem que fazer um trabalho muito minucioso com a nossa própria mente, com o nosso próprio ser. Porque olha só o quanto isso é verdadeiro, o quanto a gente acredita nisso. Tudo que é errado, a gente acredita que é real. E a verdade que é que somos seres espirituais, que somos uma só com grande consciência, que estamos unidos no amor de Deus, que somos protegidos, que viemos aqui para ser felizes, para viver em paz. Isso tudo que é a verdade absoluta é considerado errado na visão do ego. E a nossa visão também, quando a gente compra, quando a gente aceita essa visão distorcida do ego. O ego não faz qualquer tentativa de compreender isso. E isso é claramente incompreensível. Mas, de fato, faz todas as tentativas para demonstrá-lo e o faz constantemente. Analisando para atacar o significado, o ego tem sucesso em não vê-lo, ficando com uma série de percepções fragmentadas que ele unifica a favor de si mesmo. Isso vem a ser, então, o universo que ele percebe. E é esse universo que, por sua vez, vem a ser a sua demonstração da sua própria realidade, que aqui no caso é a nossa realidade, um mundo desconexo, desarmônico, repleto de enganos, que a gente acaba acreditando. Gente, fala sério, se no entendimento de vocês também, não parece que Deus é perfeito? No meu entendimento parece, porque dá a impressão que ele criou um grande cenário, como se fosse um jogo mesmo, o jogo da vida, em que cada um de nós tem que descobrir que tudo aquilo que a gente pensa que está fora, tudo aquilo que a gente busca no mundo exterior, está dentro da gente, e que o outro não é separado da gente, e que nós somos a forma perfeita do amor, da paz, da alegria, e que é isso que a gente veio aqui para estender, para compartilhar. Nós não viemos aqui para competir, para fazer o outro se sentir menor, pequeno, inválido, insignificante, ou então o contrário, né? Fazer o outro se sentir maior, melhor e mais poderoso. Mas é esse jogo que toda a humanidade acaba, a grande maioria, né? Porque eu acredito que muita gente já está acordando para isso,
que a grande maioria das pessoas faz. A gente vive esse jogo doentio do ego, que são pensamentos e crenças que habitam a nossa mente, que fazem a gente não reconhecer, não descobrir quem somos verdadeiramente. Gente, é muito, muito perfeito. Para mim, esse é o propósito da vida. Descobrir esse cenário todo, esse cenário incrível, que parece realmente um jogo. E é tão perfeito que cada coisa, cada aspecto que a gente vê fora, cada ser, cada coisa é um retrato da gente mesmo, é um espelho de nós mesmos, é uma peça do nosso próprio quebra-cabeças. Eu não sei vocês, né, o que vocês entenderam até aqui, mas eu queria muito saber, se vocês tiverem tido alguma percepção assim, conta pra gente nos comentários, eu vou adorar saber qual que é o entendimento de vocês. Cada entendimento é válido, a gente está aqui para se abrir mesmo, gente, para mostrar o que a gente está compreendendo até aqui. E eu acredito que não tem nada errado, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, as percepções, todos os entendimentos que cada um de nós tem, é super válido. E é uma troca muito positiva, muito construtiva, né? Se for possível, se vocês se sentirem à vontade, comentem lá. Vamos trocar essa experiência aí para ver se eu não estou viajando muito na maionese aqui. Vou continuar aqui que está quase acabando. Não subestime o apelo das demonstrações do ego para aqueles que querem escutar. A percepção seletiva escolhe cuidadosamente as suas testemunhas, e as suas testemunhas são consistentes. A percepção que seleciona, né? A vida vai trazer pessoas e situações que confirmam aquilo que eu acredito. Por isso que fala que essas testemunhas são consistentes. E isso tanto vale para o nível de equívocos e erros e crenças limitantes, quanto para o nível de coisas amorosas, pacíficas, alegres e crenças fortalecedoras. Nos dois lados da moeda, a gente vai atrair as testemunhas consistentes. Por isso que ninguém entende ninguém também. Umas pessoas falam, nossa, essa situação, que bom que aconteceu isso, né, contigo. Aí o outro fala, nossa, bom? Como assim? É um sofrimento, eu tô custando a lidar com essa questão, com essa pessoa. Por quê, gente? Porque tem essas percepções aí seletivas. E o que cada um acreditar é aquilo que a pessoa vai atrair. E é justamente por isso que não vale a crítica ou julgamento, porque são visões de mundo diferente, visões de realidade, visões das percepções. Todo mundo enxerga diferente, ninguém enxerga igual ao outro. Continuando aqui, o processo a favor da insanidade é forte para o insano, pois o raciocínio termina com o seu começo, e nenhum sistema de pensamento transcende a própria fonte. Aquilo que eu acabei de falar, que eu entendo, né? Se a gente acredita nessa base da nossa crença, é muito sofrimento, é muita dor, é muita crítica, muito julgamento, muito medo, não tem como o pensamento transcender essa fonte, porque isso está estruturado lá na base do meu sistema de pensamento. Então é isso realmente que eu vou enxergar. Entretanto, um raciocínio sem significado nada pode demonstrar, e aqueles a quem ele convence, ou seja, esse sistema de pensamento do ego, aqueles que são convencidos por esse sistema de pensamento, não podem deixar de estar iludidos. É possível o ego ensinar verdadeiramente quando ele não vê a verdade? Olha que questão. Aqui eu acho que ele mata a charada assim do ego. Realmente, gente, como um sistema de pensamento que não é verdadeiro pode ensinar a verdade? É impossível. Ele é uma ilusão. É possível ele perceber aquilo que tem negado? As suas testemunhas de fato comprovam a sua negação, mas não o que foi negado. O ego olha diretamente para o pai e não o vê, pois tem negado a seu filho. E ele traz uma pergunta aqui, ó. Você quer se lembrar do pai? Ou seja, se nós queremos nos lembrar do nosso Criador, do nosso pai, aceita seu filho e te lembrará dele. Ai, gente, é muito profundo isso daqui. Aceitar o filho
de Deus, é qualquer ser humano, qualquer ser vivente. Aceita, é aceitação incondicional. Aceita seu filho e se lembrará dele. Enquanto a gente não aceitar a criação do Pai como um cenário perfeito, a gente não vai se lembrar do Pai, a gente não vai se lembrar de quem realmente somos. Nada pode demonstrar que o Filho de Deus não é digno, pois nada pode provar que uma mentira é verdadeira. O que você vê do Filho de Deus através dos olhos do ego é uma demonstração de que seu filho não existe. No entanto, onde está o filho, o pai não pode deixar de estar. E eu acredito também que isso vale tanto para a gente se enxergar como filho de Deus, como enxergar os outros. Então, se a gente não vê o outro como filho de Deus, a gente não enxerga a Deus. A gente também está nessa ilusão de que temos fé, de que acreditamos em Deus, mas no fundo, no fundo, no fundo, não acreditamos na existência dele. Senão, a gente não estaria negando a obra perfeita que ele criou. E continua aqui, olha só que interessante. Aceita o que Deus não nega e a sua verdade será demonstrada. Aceitar o quê? Aceitar tudo, gente, principalmente a gente mesmo, exatamente como a gente é, e todo ser humano, todo ser vivente, todo ser senciente. As testemunhas de Deus estão na sua luz, na luz dele, e contemplam o que ele criou, que é toda a criação que ele criou, né? Tudo que é tornado visível aqui, que está manifestado, é a criação de Deus. O seu silêncio é o sinal de que elas contemplaram o Filho de Deus e, na presença de Cristo, nada precisam demonstrar, pois Cristo lhes fala de si mesmo e do seu Pai. Elas estão silenciosas porque Cristo lhes fala e são as suas palavras que proferem, ou seja, as palavras do Cristo. As pessoas que já adquiriram respeito, que já entendem que Deus está em tudo, que já contemplam a obra dele, essas pessoas já estão em silêncio. Por quê? Porque elas não precisam falar, elas não criticam mais, elas não julgam, elas não brigam, não ameaçam. Elas vivem a plenitude da vida, honrando o fato de estarem aqui, apreciando a beleza, vivendo de forma harmônica, pacífica e alegre. É muito bonito. Todo irmão que você encontra venha ser uma testemunha de Cristo ou do ego, dependendo do que você perceber nele. Desse modo, cabe a nós pensarmos, refletirmos, né? Se a gente vai reconhecer o outro como uma extensão de nós mesmos, como um filho de Deus, como um ser perfeito que está nos mostrando algo a respeito da nossa própria existência, ou se a gente vai enxergar o outro como separado, como intolerante, como difícil, como complicado, como egoísta, como medroso, como covarde, como seja lá o que for. Qualquer adjetivo nessa categoria aí está enxergando apenas, fazendo com que a gente enxergue apenas a separação. Todo mundo te convence daquilo que você quer perceber e da realidade do reino em favor do qual você escolheu colocar a sua vigilância. Então, eu vou trazer uma questão aqui de um áudio anterior. Você quer ser refém do ego ou anfitrião de Deus? E mais ainda, sua vigilância contínua e consistente está a favor de qual desses dois sistemas de pensamento? Tudo o que percebe é uma testemunha do sistema de pensamento que você quer que seja verdadeiro. Eu vou repetir essa frase aqui. Tudo o que você percebe é uma testemunha do sistema de pensamento que você quer que seja verdadeiro. Todo irmão tem o poder de te liberar se você escolher ser livre. Você não pode aceitar um falso testemunho dele, ou seja, do nosso irmão, a não ser que tenha evocado falsos testemunhos contra ele. Se ele não te fala de Cristo, você não lhe falou de Cristo. Você ouve apenas a sua própria voz. E se Cristo fala através de ti, você o ouvirá. Então, fica aí a reflexão, porque a vida vai nos trazer exatamente as testemunhas
que vão confirmar qual é o sistema de pensamento no qual a gente acredita que é verdadeiro. Fim da leitura do livro-texto.